Você quer se tornar um profissional acima da média, muito bem pago? Essa daqui é uma técnica para você aplicar amanhã mesmo. Para poder acelerar, tem que se aperfeiçoar. E como é que você faz o seu aperfeiçoamento? Olha só, tem uma lista. Lembra que eu falei? É um plano prático. Um plano prático para você se tornar um projetista muito bem pago. Então você vai ter que ser um excelente apertador de botões no Civil 3D. Cara, se você quer se tornar um projetista muito bem pago, você vai ter que ser um excelente apertador de botões. O que é um excelente apertador de botões? É dominar essa ferramenta do início ao fim. Ah, eu sou mediano, Rafael, eu sei ali mais ou menos, sei bem pouquinho ali, mas dá para virar. Então você não vai ser um cara muito bem pago, sinto muito te dizer, essa é a verdade. Para ser bem pago, tem que saber apertar muito bem os botões aqui dentro do Civil 3D. Esse é o início, tá? Para você se aperfeiçoar. Você precisa ser o cara mais avançado do Civil 3D para poder começar, para sair da inércia, que foi aquilo que eu expliquei ali, né, no passo anterior, na primeira etapa? Não, você não precisa. Não precisa ser o mais avançado. Mas quando você quer se aperfeiçoar, você quer acelerar, decolar, aí sim. Para isso, o que você faz? Você passa tempo com a ferramenta. É namorar o Civil 3D mesmo. Vou até colocar aqui, ó, namorar o Civil 3D. Sabe o que eu fazia muito quando eu estava aprendendo, né, Civil 3D? Eu trabalhava numa empresa, né, de topografia, e ali durante o dia eu mexia com o Civil 3D só na topografia, não desenvolvia projetos. Então eu ia até uma determinada etapa e parava ali. Só que naquela época eu já tinha entendido que aquele conhecimento que eu tinha adquirido até ali não ia me jogar para o próximo nível. Se eu quisesse ir para o próximo nível, eu ia ter que fazer coisa diferente dos meus colegas, né, das pessoas que estavam ao meu redor, eu tinha que fazer mais. E aí o que eu fazia? Eu chegava em casa, tomava um banhozinho rápido, ia para a faculdade, né? Depois eu voltava da faculdade, abria o meu notebook na minha escrivaninha, na minha cadeira de boteco que eu tinha lá em casa, e ficava namorando o Civil 3D ali até 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã. Hoje, se você é meu aluno, você não precisa fazer isso, porque você já tem um método que te ajuda, né, a economizar muito, muito tempo. Então, se você está começando e quer se aperfeiçoar, namora, né, passa tempo com a ferramenta, busque o máximo de informações sobre o tipo de projeto que você deseja desenvolver. Como assim? Se você quer trabalhar com projetos de drenagem, por exemplo, você vai começar a buscar o máximo de informações sobre esse tipo de projeto, para você se aperfeiçoar. Como assim, Rafael? Vendo outros exemplos, simulando outros projetos, mesmo que você não tenha sido contratado, testando, validando, buscando normas, lendo artigos, né, lendo, buscando informações mesmo sobre aquilo ali. É assim que você aperfeiçoa. Você é um eterno aprendiz, cara. Você não vai parar de estudar, né? Muitas pessoas, muitos profissionais chegam hoje para mim e falam assim, Rafael, em quanto tempo eu vou aprender Civil 3D? Aí, beleza, né? Eu falo mais ou menos quanto tempo, né? Dependendo da dedicação da pessoa ali. Aí eu costumo fazer uma pergunta assim, beleza, depois de você chegar nesse tempo, você vai fazer o quê? Você vai morrer? Acabou sua vida dali para frente? Você não quer aprender mais? Você falou que só quer aprender até ali, e aí? Você vai fazer o quê? Vai viver né, não vai trabalhar mais, não vai estudar mais, não quer fazer mais nada? Sua vida perdeu o sentido? Entende? Muitos profissionais pensam dessa maneira. Em quanto tempo eu vou aprender determinado programa? Em quanto tempo eu vou aprender determinada ferramenta, determinada técnica? Eu sei que quanto mais rápido você aprender, é melhor. Porque aí você tem os resultados melhores, mais rápidos. Só que não para por aí. Você vai estar sempre se aperfeiçoando, sempre se aperfeiçoando. Estude mais sobre o Civil 3D e a teoria por trás dos projetos que atua. Então, continua estudando mais sobre o Civil 3D e buscando a teoria por trás. Como eu falei, artigos, sites, blogs, o próprio help do Civil 3D por muito tempo, tá? Por muito tempo eu ia trabalhar com o Civil 3D, aí eu pegava, por exemplo, vou pegar uma ferramenta aqui. E aí eu vinha aqui, ó, e começava a ler o help do programa. Começava a ler o help do programa aqui, ó, caixa de diálogos, criar pontes. E lia. Para que serve? Ia clicando aqui, lendo, tá vendo? Ia clicando, eu ia namorando a ferramenta aqui, sobre como criar pontos, para criar pontos, blá blá blá. Enfim, eu ia lendo aqui, ó, namorando o próprio help do programa. O que eu estava fazendo? Eu estava buscando mais informações. Né? Eu estava estudando sobre o Civil 3D e a teoria por trás dos projetos que eu atuava. Então, se eu estava fazendo um projeto de drenagem, eu via outros exemplos, eu buscava outros artigos, eu lia livros. Assim você vai se aperfeiçoando, tá? Para você se aperfeiçoar,
né, é importante você saber que só a teoria, né, só estudar não vai te aperfeiçoar. Você só vai ficar muito bom em projetos de infraestrutura fazendo projetos de infraestrutura. Você só vai ficar muito bom em civil 3D trabalhando com civil 3D. Porque é quando bate a água na bunda ali, né, quando vem o aperto, rapaz, você aprende civil 3D, você aprende aquele projeto de qualquer maneira, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, uma ferramenta que você não sabe, um tipo de projeto que você não fez, cara, você vai dar um jeito. Aprenda a desenvolver mais de um projeto, por exemplo, drenagem, esgoto, água. O que é muito comum acontecer, galera? O que é muito comum? No Civil 3D, quando você vai desenvolver uns projetos de infraestrutura, o primeiro passo é você trabalhar com a topografia, porque a topografia ela é a base de qualquer projeto. Ela é a base, ela é o marco zero ali de qualquer projeto. E aí quando você vai começar, né, botar o seu pezinho ali nessa área de projetos de infraestrutura, se você está chegando agora nesse ecossistema, né, se você está chegando agora nesse meio, se você está começando agora, o que acontece? Você começa geralmente desenvolvendo ali projetos, né, de terraplenagem, projetos ali talvez levantamentos topográficos, né? Essa é a forma mais comum da maioria aí que começa. Dificilmente alguém já começa, né, fazendo projetos de drenagem. Tem muita gente que começa, mas a forma mais comum é começar pela terraplenagem ali. E é um tipo de projeto muito comum também, que inclusive eu fiz uma aula sobre ele terça-feira. Está disponível aqui ainda, depois vocês podem assistir. E aí o que acontece? Beleza, você saiu da inércia. Saiu da inércia. Mas para você se aperfeiçoar, você quer acelerar, aprende a desenvolver mais de um tipo de projeto. Porque aqui você consegue abrir mais oportunidades, né? Você consegue abrir mais possibilidades no seu mercado. Porque aí vem aquele projeto de terraplenagem daquele cliente ruim, e aí, como você domina outros projetos, você não fica refém de um só. Você não coloca, né, todos os ovos numa cesta só. Tá? Então olha só quantos projetos você pode desenvolver dentro do Civil 3D. Todos esses daqui. Todos esses daqui podem ser desenvolvidos dentro do Civil 3D. E com isso, você tem várias possibilidades. Então, pôs o pezinho na água, saiu da inércia, começa a aprender a desenvolver outros projetos. Um erro muito comum que os projetistas iniciantes, né, ou profissionais iniciantes cometem nessa área é o seguinte: é começarem a aprender o Civil 3D, a desenvolver os seus primeiros projetos ali e parar e estagnar. Só que para você se tornar um profissional muito bem pago, você precisa continuar se aperfeiçoando. E uma forma de você continuar se aperfeiçoando e continuar aumentando os seus ganhos, aumentando o seu faturamento, aumentando o seu leque de oportunidades, é você aprendendo outros tipos de projeto. Não parando em um tipo de projeto só. Aumentando o seu leque de serviço, seu leque de oportunidades ali para você atuar. Certo? Então essa é uma forma de você se aperfeiçoar também. Outro ponto, entregue mais do que foi pedido para você. É o que a gente chama também de over delivery. Ou seja, entrega mais, porque isso daqui vai te fazer sair da zona de conforto também. Então se o cliente pedir um simples projeto, né, um projeto muito simples ali, entrega o projeto, entrega uma vista em 3D para ele do próprio Civil 3D mesmo. Né, entrega um relatório a mais que ele não te pediu, né, entrega uma prancha a mais, entrega um mapa de corte a aterro, um balanceamento de corte a aterro, entrega mais do que foi pedido. Então isso vai fazer você se aperfeiçoar mais também. Beleza? Faça as pessoas da empresa do seu cliente, ou seja, quando você tem um cliente, né, você vai ter várias pessoas trabalhando na empresa dele, geralmente é assim. Né, uma imobiliária, uma construtora. Faça essas pessoas que trabalham lá se sentirem, né, que você faz parte do time delas. Ou seja, essas pessoas vão começar a falar assim, poxa, esse cara não trabalha aqui, ele não é um funcionário da nossa empresa, mas parece que ele trabalha com a gente. Eu pratico muito isso. Eu faço muito isso. Eu tento, né, fazer com que o meu cliente sinta que eu sou parte da equipe dele, que eu estou jogando do mesmo lado que ele, né, que eu não estou de um lado e ele está do outro, né, que a gente não é um time um contra o outro. Eu tento fazer parte, né, da equipe dele ali, mesmo que eu não seja um funcionário dele. E isso vai fazer com que o cliente enxergue mais valor. Tá? Outro ponto, dê consultorias para o seu cliente. Cara, isso daqui é muito, muito potente, isso daqui é muito valioso.
tá? Olha só, você vai ajudar o seu cliente, por exemplo, a entender sobre projeto, ajudar as pessoas que trabalham com o seu cliente a entender sobre projeto. Nossa, Rafael, mas como assim? Não estou entendendo. Se o cliente me contratou, eu não tenho que ensinar nada para ele. Não está na sua obrigação chegar lá para o seu cliente, né, e explicar o que é, por exemplo, um mapa de porte-aterro. Não precisa, não está no seu escopo ensinar para ele que isso daqui é um mapa de porte-aterro. Se ele não sabe, o problema é dele. Esse é o pensamento que a maioria dos profissionais medianos tem. Mas você, a partir do momento que você começa a ensinar o seu cliente, você começa a se importar com ele de verdade, que ele começa a entender o seu trabalho, ele começa a enxergar mais valor em você. Tá? Ele fala assim, poxa, esse cara tá me ajudando, velho. Porque sabe o que acontece, galera? Em muitos casos, principalmente nessa nova onda do Civil 3D, muitos clientes não sabem o que significa muitas coisas, né? Muitos projetos aí o cliente só contrata para você ali e ele não entende. E quando você chega dando uma consultoria para ele, você senta com ele e fala assim, ó, deixa eu te explicar. Esse mapa de corte-aterro aqui, ó, você vai cortar X e aterrar Y. Aqui tem 1 metro de corte, aqui tem 1 metro de aterro. É por isso que tem esse mapa. Então aqui você está gerando valor para ele, você está contribuindo para ele, você está ensinando algo que você sabe. E quando você ensina algo que você sabe, você aperfeiçoa o seu conhecimento. Você fica melhor ainda no que você faz. Tá? É prestar mini consultorias para o seu cliente. Você quer se tornar um profissional acima da média, muito bem pago? Essa daqui é uma técnica para você aplicar amanhã mesmo. Esteja em bons grupos de projetos de infraestrutura e civil 3D. Cara, hoje, na minha opinião, o melhor grupo de projetistas de civil 3D é o que eu participo, é o dos meus alunos. Né? Se você tem outro, tá tudo bem também, tá tudo certo, não tem problema nenhum não. Mas certifique-se que você esteja em bons grupos de projetos de infraestrutura, porque nesses grupos, galera, rolam boas discussões. E aí você aprende alguma coisa. Eu mesmo aprendo muito com os meus alunos. Tá? Então esteja em bons grupos para você se aperfeiçoar. E outro ponto para você se aperfeiçoar, esteja atento às mudanças e se acostume com elas. Vou dar um exemplo de mudança. Olha só que interessante. Essa semana que passou agora, semana passada, acho que foi semana passada mesmo, a gente teve uma atualização do Civil 3D. Tá? Tivemos aí uma atualização, uma nova versão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Aqui. Nós tivemos uma atualização, né, da versão do Civil 3D 2023.2, se eu não me engano. Tá? Não me lembro o número certinho, não. E nessa versão, tá? Nessa versão, você tem aqui uma série de atualizações. E uma dessas atualizações é essa daqui, ó, tá? Que apareceu uma nova função. Edit Corridor Transition. Essa é uma função nova do Civil 3D. Tá? Essa é uma função nova do Civil 3D. Uma função que lançou agora, recentemente. Então eu fiquei sabendo por quê? Porque o próprio aplicativo aqui da Autodesk, né, ele já avisa a gente aqui o que eu tenho que atualizar. Você tá vendo que tem uma série de coisas aqui para atualizar? Então o próprio aplicativo já me avisou, tá? Mas você está participando de grupos, você está atento a essas mudanças, é muito importante. Por quê? Poxa, eu descobri algo muito importante. Se eu não estou atento a essa mudança, se eu não fico sabendo que o Civil 3D implantou uma nova função que vai facilitar a minha vida ainda mais, 200%, eu estaria fora do jogo, tá? Então esteja atento a essas mudanças para você estar por dentro, né? E cara, acostume-se com elas, adapte-se, tá? Adapte-se. Se você não se adaptar, você vai estar fora do mercado, é simples assim. Então as mudanças elas vão acontecer, igual a gente teve a mudança do papel para o AutoCAD. Quem não se adaptou, ficou para trás, morreu no mercado. Agora a mudança do AutoCAD, né, dos projetos tradicionais em CAD para a plataforma BIM. Quem não se adaptar, vai ficar fora. Então se você quer se tornar um profissional, um projetista muito bem pago dentro dos próximos 6 meses, esteja atento às mudanças e acostume-se com elas.